E aí, nação rubro-negra, você que está assistindo esse vídeo agora, prepara o coração, porque a notícia que eu vou dar pode mudar tudo no Flamengo. E olha, não é exagero não, é uma informação que está pegando fogo nos bastidores, que está movimentando a diretoria e que pode fazer a nação explodir de alegria. Mas antes, deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo, porque todo flamenguista precisa saber disso. Nação, a bomba é a seguinte: Gabriel Barbosa pode estar voltando para o Flamengo. Isso mesmo que vocês ouviram, o Gabigol, nosso ídolo, nosso artilheiro, o cara que fez história com essa camisa, pode estar de volta ao ninho do urubu. E eu vou te contar todos os detalhes, todas as informações que chegaram até mim e tudo o que está acontecendo nos bastidores dessa possível negociação histórica. Vamos começar do começo, nação. Por que o Gabigol saiu do Flamengo? Muita gente esquece, mas lá em 2024, quando o contrato dele estava chegando no fim, rolou uma novela gigantesca. A diretoria ofereceu renovação, mas as conversas não avançaram do jeito que todo mundo esperava. O empresário dele queria uma coisa, o clube oferecia outra, e no meio disso tudo, a nação sofria sem saber se o ídolo ia ficar ou não. E aí, o que aconteceu? O Gabigol saiu, foi jogar fora do Brasil, foi buscar novos desafios, foi tentar a sorte em outro lugar. E olha, não vou mentir pra vocês, nação, doeu demais ver ele saindo. Doeu ver aquele cara que fez 2 gols na final da Libertadores de 2019, que foi campeão várias vezes com a gente, que tatuou o escudo do Flamengo no corpo, indo embora. Mas o futebol é assim, né, nação? É ciclos, é idas e vindas, é despedidas e reencontros. E parece que chegou a hora de um reencontro histórico, porque as informações que chegaram nos últimos dias dão conta que o Gabigol não está feliz onde ele está, que ele sente falta do Flamengo, que ele quer voltar. E mais do que isso, nação, o Flamengo também quer ele de volta. A diretoria entendeu que aquela saída foi um erro, que deixar um ídolo ir embora daquele jeito foi uma falha. E agora tá fazendo de tudo para corrigir esse erro e trazer o Gabigol de volta para onde ele sempre pertenceu, o ninho do urubu. Mas calma, vamos com calma, porque essa negociação não é simples. Não é só o Flamengo querer e pronto. Tem muita coisa envolvida. Tem questão de salário, tem questão de contrato com o clube atual dele, tem questão de tempo de negociação. É uma operação complexa, mas é uma operação possível. Vamos falar dos números, nação, porque todo mundo quer saber quanto vai custar trazer o Gabigol de volta. Olha, as informações ainda não são exatas, mas a gente sabe que o salário dele lá fora é alto, bem alto mesmo. E o Flamengo vai ter que fazer um esforço financeiro gigante para igualar ou chegar perto desses valores. Mas sabe o que eu penso, nação? Vale a pena, vale cada centavo, porque a gente não tá falando de um jogador qualquer, a gente tá falando do Gabigol, do cara que tem identificação com o clube, do cara que a torcida ama, do cara que decide jogos grandes, do cara que sabe o que é vestir o manto sagrado. E tem outro detalhe importante: o Gabigol conhece a casa, ele sabe como funciona o Flamengo, ele conhece a pressão, conhece a torcida, conhece a estrutura. Não é um jogador que vai precisar de adaptação, é um cara que chega e já encaixa, já entra rendendo, já faz a diferença. Agora vamos falar do lado emocional dessa história toda, nação, porque não é só questão de futebol, é questão de amor. O Gabigol sempre deixou claro que o Flamengo é o clube do coração dele, que foi aqui que ele renasceu como jogador, que foi aqui que ele se tornou ídolo. Lembra da história dele antes de chegar no Flamengo? Tinha passado pela Inter de Milão e não deu certo, tinha jogado no Benfica e não vingou, tava até meio perdido na carreira. E aí chegou no Flamengo e explodiu, virou artilheiro, virou decisivo, virou ídolo. Foi uma transformação inacreditável. E sabe quem foi fundamental nessa transformação? A nação, vocês, a torcida do Flamengo que acreditou nele quando muita gente duvidava, que apoiou ele nos momentos difíceis, que cantou o nome dele nos estádios, que fez ele se sentir especial. E isso, nação, ele nunca esqueceu. Por isso que eu acredito nessa volta, porque não é só o dinheiro que vai trazer o Gabigol de volta, é o sentimento, é a saudade, é a vontade de voltar para casa, é a chance de escrever novos capítulos gloriosos com a camisa
camisa que ele tanto ama. Agora vamos ser realistas também, nação. Essa negociação tem obstáculos. O clube atual dele não vai querer liberar fácil. Eles pagaram por ele, eles contam com ele, eles vão querer uma compensação financeira. E isso pode complicar as coisas. Mas sabe o que pode facilitar? A vontade do jogador. Se o Gabigol realmente quer voltar, se ele forçar uma saída, se ele deixar claro que não quer mais ficar lá, isso muda tudo, porque clube nenhum quer segurar jogador que não quer ficar. Isso é ruim para todo mundo. E as informações que chegam dos bastidores dão conta que o Gabigol já sinalizou que quer voltar, que ele já conversou com pessoas próximas dizendo que sente falta do Flamengo, que ele acompanha todos os jogos, que ele vibra com as vitórias, que ele sofre com as derrotas. Ele nunca deixou de ser flamenguista. Nação, vocês conseguem imaginar o que seria a volta do Gabigol? A festa que ia ser no aeroporto, a emoção da apresentação, o Maracanã lotado cantando o nome dele, a explosão nas redes sociais. Ia ser histórico, ia ser épico, ia ser algo que a gente ia lembrar para sempre. E dentro de campo, nação, imagina o Gabigol voltando motivado, voltando com fome de gol, voltando querendo provar que a saída foi um erro, voltando querendo reconquistar a nação. Ia ser devastador para os adversários, ia ser uma arma poderosa para o Flamengo. Porque uma coisa todo mundo sabe, o Gabigol decide. Ele pode passar o jogo inteiro sumido, mas na hora H, na hora que o time precisa, ele aparece, ele faz o gol, ele vira o jogo, ele é decisivo. E jogador decisivo é o que faz a diferença entre ganhar e perder títulos. Vamos relembrar alguns momentos mágicos do Gabigol com a camisa do Flamengo? Libertadores de 2019, final contra o River Plate. Flamengo perdendo de 1-0, todo mundo já achando que tinha perdido. E aí, Gabigol, 2 gols em 5 minutos, virou o jogo, deu o título, consagrou-se como lenda. Mundial de 2019, o gol contra o Al Hilal que encaminhou a classificação. Copa do Brasil de 2022, gols decisivos. Libertadores de 2022, artilheiro da competição. Campeonato Brasileiro, artilheiro também. Nação, esse cara é uma máquina de fazer gols importantes. E não é só os gols, nação. É a atitude dele em campo, é a raça, é a vontade de vencer, é o jeito que ele comemora com a torcida, é a forma que ele se entrega em cada jogo. Isso é algo que não tem preço, isso é algo que só ídolo verdadeiro tem. Agora, eu sei que tem gente pensando, mas e a idade dele? Ele não tá ficando velho? Olha, nação, o Gabigol ainda tem muita lenha para queimar. Ele tá na casa dos 28, 29 anos. Tá na melhor fase da carreira de um atacante. Tá na idade que junta experiência com maturidade. É a idade perfeita. E outra coisa, atacante bom não tem idade. Veja quantos artilheiros pelo mundo afora jogando em alto nível depois dos 30. O Gabigol ainda pode dar muitos anos de futebol pro Flamengo. Ainda pode fazer muitos gols, ainda pode conquistar muitos títulos. Agora, vamos falar do impacto que essa contratação teria no elenco atual do Flamengo. Porque não é só trazer o Gabigol de volta, é o que isso representa para os outros jogadores, é a mensagem que isso passa, é o nível que isso eleva. Quando você traz um ídolo de volta, quando você mostra que o clube valoriza a sua história, isso motiva o elenco inteiro. Os jogadores pensam, se eu fizer história aqui, se eu virar ídolo, o Flamengo vai me respeitar, vai me valorizar. Isso cria uma identificação maior entre jogador e clube. E tem o aspecto técnico também. O Gabigol conhece o estilo de jogo que o Flamengo joga, ele conhece os movimentos, ele conhece as jogadas, ele só precisa de alguns treinos para estar integrado novamente. É quase como se ele nunca tivesse saído. Imagina o ataque do Flamengo com o Gabigol de volta, as possibilidades táticas, as variações que o técnico vai poder fazer, os sustos que a gente vai dar nos adversários.
Nação, isso deixa o Flamengo ainda mais forte, ainda mais competitivo. E a torcida, nação? Como fica a torcida com a volta do Gabigol? Olha, nem preciso responder isso, né? A nação ia à loucura, ia ser festa todos os dias. As vendas de camisa iam explodir, o engajamento nas redes sociais ia decolar, a energia nos estádios ia multiplicar. Porque o Gabigol não é só mais um jogador para a torcida do Flamengo, ele é especial, ele tem uma conexão única com a nação. Quando ele faz gol, parece que está fazendo pelo pai dele, pela família dele, por todos nós. É uma relação de amor verdadeiro. E olha, nação, eu sei que tem gente que pode pensar, mas será que vale a pena investir tanto em um jogador só? Será que esse dinheiro não podia ser usado em outras contratações? É uma dúvida válida, mas eu vou te dar minha opinião sincera sobre isso. Gabigol não é investimento comum. É um investimento que traz retorno em vários aspectos. Retorno dentro de campo com gols e títulos. Retorno fora de campo com marketing, vendas, engajamento. Retorno emocional com a torcida feliz e motivada. É um pacote completo. E além disso, nação, o Flamengo tem condições. O Flamengo é um dos clubes mais ricos do Brasil. Tem patrocínio forte, tem receita alta, tem estrutura financeira para bancar um investimento desse. Não é uma loucura irresponsável, é um movimento estratégico. Agora, vamos falar dos desafios que a diretoria vai enfrentar para fazer essa contratação acontecer. Porque não é só querer, tem que negociar. E negociação no futebol é sempre complexa. Tem agente envolvido, tem clube vendedor, tem questões contratuais, tem timing. O primeiro desafio é convencer o clube atual dele a liberar. Isso pode exigir uma indenização, pode exigir uma compensação financeira, pode exigir até uma troca de jogadores. A diretoria do Flamengo vai ter que ser criativa e estratégica nessa negociação. O segundo desafio é acertar os termos do contrato. Quanto vai ser o salário? Por quantos anos? Quais as cláusulas? Quais os bônus por títulos? Tudo isso precisa ser conversado, negociado e acordado entre as partes. E isso leva tempo. O terceiro desafio é o timing, porque dependendo de quando isso acontecer, pode impactar o planejamento do clube. Se for agora, em qual janela de transferência? Se for mais para frente, como fica o planejamento atual? Tudo isso precisa ser pensado com cuidado. Mas sabe o que me deixa otimista, nação? É que todas as partes envolvidas querem que isso aconteça. O Gabigol quer voltar, o Flamengo quer ter ele de volta, a torcida implora por essa volta. Quando todo mundo quer, as coisas tendem a acontecer. Agora, vamos falar de algo importante. E se a volta não acontecer? E se por algum motivo a negociação não der certo? Como a nação deve reagir? Olha, eu sei que seria frustrante, sei que seria decepcionante, mas a gente tem que ser maduro. O Flamengo é maior que qualquer jogador. O Flamengo vai continuar lutando por títulos com ou sem o Gabigol. A gente tem um elenco forte, tem uma estrutura excelente, tem uma torcida gigante. O clube vai seguir em frente sempre, mas eu acredito que vai dar certo. Eu acredito que vamos ver o Gabigol vestindo o manto sagrado novamente. Eu acredito que vamos ter novos momentos mágicos dele com nossa camisa. Eu acredito porque quero acreditar, porque preciso acreditar, porque a nação merece acreditar. Imagina, nação, o Gabigol voltando e fazendo gol no primeiro jogo, a emoção dele ao comemorar, as lágrimas nos olhos, o Maracanã vindo abaixo, a explosão nas redes sociais com o vídeo do gol, seria um momento para entrar para a história do clube. E não seria só um gol qualquer, né? Seria o gol do retorno, o gol que simboliza o reencontro, o gol que confirma que ele nunca deveria ter saído, o gol que prova que o amor entre ele e a nação é eterno. Seria mágico. Nação, vocês já pararam para pensar no simbolismo dessa possível volta? É como se fosse uma correção do destino, como se o universo estivesse dizendo: aquela separação não tinha que acontecer, vocês pertencem um ao outro, Flamengo e Gabigol
são um só. E sabe o que mais eu acho lindo nessa história? É que mostra que o Flamengo não é somente um clube, é uma família. E na família, quando alguém sai, a porta fica sempre aberta para voltar. Não tem orgulho, não tem rancor, tem amor, tem acolhimento. E isso é uma mensagem poderosa, nação, para todos os jogadores que vestirem a camisa do Flamengo. A mensagem é: se você der o sangue por esse clube, se você se tornar ídolo, esse clube nunca vai esquecer de você. Esse clube vai te receber de braços abertos sempre. Agora, eu quero saber de vocês, nação. Vocês querem a volta do Gabigol? Vocês acreditam que isso vai acontecer? Comenta aqui embaixo. Quero ver esse campo de comentários explodindo com a opinião de vocês. Vocês são fundamentais nessa história toda. E aproveitando, like no vídeo se você quer ver o Gabigol de volta. Compartilha com aquele amigo flamenguista que também tá sonhando com essa volta. E se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque eu vou trazer todas as atualizações dessa novela empolgante. Vamos falar agora sobre como seria a rotina do Gabigol caso ele volte, porque não é só chegar e jogar, né? Tem toda uma readaptação. Ele vai ter que conhecer os novos companheiros que chegaram depois da saída dele. Vai ter que se reintegrar ao grupo. Mas eu aposto, nação, que essa readaptação vai ser rápida, porque o Gabigol tem carisma, ele tem facilidade de fazer amizades, ele é um cara querido no vestiário. Os jogadores que já jogaram com ele adoram ele, e os novos vão adorar também. E o técnico? Como o técnico vai encaixar o Gabigol no esquema tático? Olha, isso é o sonho de qualquer treinador. Ter um atacante decisivo, experiente, que conhece o clube e que está motivado. O técnico vai ter 1000 possibilidades táticas com ele em campo. Pode jogar como centroavante, pode jogar pelas beiradas, pode jogar como segundo atacante. O Gabigol é versátil, ele se adapta a vários sistemas, ele é um coringa tático que qualquer técnico sonha em ter. E os treinos, nação? Imagina os treinos no CT com o Gabigol de volta, a competitividade que isso vai gerar. Os outros atacantes vão ter que ralar mais ainda para garantir posição. Isso eleva o nível de todo mundo. Isso faz o time crescer, porque quando você tem um ídolo treinando do seu lado, você se inspira, você quer mostrar serviço, você quer provar que também merece estar ali. Isso cria uma competição saudável que só faz bem pro time. E os treinos, nação? Imagina os treinos no CT com o Gabigol de volta, a competitividade que isso vai gerar. Os outros atacantes vão ter que ralar mais ainda para garantir posição. Isso eleva o nível de todo mundo. Isso faz o time crescer, porque quando você tem um ídolo treinando do seu lado, você se inspira, você quer mostrar serviço, você quer provar que também merece estar ali. Isso cria uma competição saudável que só faz bem pro time. E os treinos, nação? Imagina os treinos no CT com o Gabigol de volta, a competitividade que isso vai gerar. Os outros atacantes vão ter que ralar mais ainda para garantir posição. Isso eleva o nível de todo mundo. Isso faz o time crescer, porque quando você tem um ídolo treinando do seu lado, você se inspira, você quer mostrar serviço, você quer provar que também merece estar ali. Isso cria uma competição saudável que só faz bem pro time. Agora, vamos falar de algo que eu acho fascinante. A química que o Gabigol tem com a torcida é algo inexplicável. É uma conexão que vai além do futebol, é quase espiritual. Quando ele entra em campo, é como se a torcida multiplicasse a energia. E sabe por que isso acontece? Porque a torcida sente que ele é um deles, que ele não é um mercenário que está ali só pelo dinheiro, que ele realmente ama o clube, que ele veste a camisa no sentido mais literal possível. E isso é raro no futebol moderno. Hoje em dia, muitos jogadores tratam os clubes como trabalho temporário. Ficam ali alguns anos, fazem o deles e vão embora sem deixar marca. O Gabigol é o oposto disso. Ele deixou marca, ele fez história, ele se eternizou. E essa eternização não foi à toa. Foi construída jogo após jogo, gol após gol, título após título. Foi conquistada no suor, na dedicação, na entrega. Por isso a nação o ama tanto. Por isso a nação quer ele de volta. Nação, eu preciso falar uma coisa sincera com vocês. Essa possível volta do Gabigol me emociona. Me emociona porque eu vi
tudo que ele fez aqui. Vi os gols, vi as comemorações, vi as lágrimas de alegria, vi a paixão dele pelo clube. E ver um ídolo indo embora, mesmo que seja para buscar novos desafios, dói. Dói porque você cria um vínculo, você se apega. E quando ele vai, parece que vai um pedaço seu junto. Mas a possibilidade dele voltar, isso aquece o coração. É como reencontrar um amigo de infância que você não via há anos. É aquela sensação gostosa de que algumas coisas são eternas, de que alguns laços nunca se rompem, de que o verdadeiro amor sempre encontra um jeito de voltar. E o Flamengo e o Gabigol é amor verdadeiro, nação. É daqueles que a gente vê e pensa, esses dois foram feitos um para o outro. Esses dois precisam estar juntos. A separação foi um erro que precisa ser corrigido. Agora, vamos ser práticos também. Vamos pensar no calendário do Flamengo. Temos Copa Libertadores, temos Campeonato Brasileiro, temos Copa do Brasil, temos Mundial se a gente ganhar a Libertadores. É um calendário lotado que exige um elenco forte. E ter o Gabigol nesse elenco é ter uma garantia a mais. É ter um cara que decide em jogos grandes. É ter alguém que não treme na hora da pressão. É ter um vencedor nato que já provou 1000 vezes que aparece quando o time precisa. Pensa na Libertadores, nação. Jogo difícil, time precisando de gol, clima tenso. Aí você olha pro banco e vê o Gabigol lá. Você sabe que pode colocar ele e que ele pode resolver. Isso dá uma segurança enorme pro técnico e pro time. E no Brasileirão, aqueles jogos cascudos contra times que se fecham atrás, aqueles jogos que o time domina, mas não consegue fazer gol, Gabigol é especialista em resolver esse tipo de jogo. Ele aparece do nada e faz o gol que desemperra a partida. Copa do Brasil? Nem preciso falar, né? O Gabigol é senhor da Copa do Brasil. Quantos gols decisivos ele já fez nessa competição? Quantos jogos ele já virou sozinho? É incontável. Ter ele nessa competição é ter meio caminho andado. Nação, eu tô aqui há quanto tempo falando sobre essa possível volta e olha, eu podia ficar horas, porque é um assunto que mexe, que empolga, que faz a gente sonhar. E sonhar, nação, é fundamental, é o que nos mantém vivos. O futebol é feito de sonhos, de esperanças, de paixão. E a possibilidade de ver o Gabigol voltando pro Flamengo alimenta todos esses sentimentos. Nos faz acreditar que as coisas boas podem sim acontecer. E sabe o que eu mais gosto nessa história toda? É que não é só ilusão, não é só desejo da torcida, é uma possibilidade real, é uma negociação que está acontecendo nos bastidores, é algo que pode se concretizar. Claro que ainda tem muito chão pela frente, ainda tem muita água para rolar, ainda pode ter imprevistos, mas o simples fato de ser possível já é maravilhoso, já nos dá esperança, já nos faz acreditar. E eu vou continuar acreditando, nação. Vou continuar torcendo para que isso aconteça. Vou continuar acompanhando cada movimento dessa negociação. E vou continuar trazendo todas as informações aqui para vocês. Porque esse canal é nosso. É o canal da nação. É onde a gente se encontra para falar do clube que a gente ama. É onde a gente compartilha as emoções, as alegrias, as frustrações, as esperanças. E a esperança de ver o Gabigol de volta é nossa. É de todos nós. E eu vou fazer de tudo para manter vocês informados sobre cada passo dessa negociação, sobre cada avanço, sobre cada obstáculo. Então fica de olho no canal, ativa as notificações, porque quando tiver novidade eu vou correr para trazer para vocês. Seja boa ou ruim, vocês vão saber primeiro aqui, porque vocês merecem, porque vocês são a nação. E antes de terminar, nação, eu quero fazer um apelo para a diretoria do Flamengo. Faz acontecer, traz o Gabigol de volta. A nação implora, a nação merece. Faz o esforço necessário, faz a negociação acontecer, porque não é só uma contratação, é um reencontro, é uma correção.